nas redes sociais. O Felipe Melo foi lá e disse, bom, então se tá tudo certo, eu vou falar aqui mais ou menos o que ele disse, depois o torcedor pode buscar aí o tweet, tenho certeza que muitos torcedores já viram, inclusive, o tweet do Felipe Melo. Ele fala o seguinte, então já que no outro estado tá tudo bem, tá tudo seguro, vou pensar em levar minha família aí para o Rio de Janeiro, como quem diz, né? Bom, se em São Paulo a situação tá delicada, é claro que no Rio de Janeiro também está delicada, e assim, muito absurdo levar esse jogo para o estado na ânsia de querer cumprir esse calendário e resolver assim de uma hora para outra. Essa expressão de uma hora para outra é perfeita para o que aconteceu nessa segunda-feira, porque foi surreal a gente começar o dia falando em suspensão da rodada, suspensão das próximas rodadas, inclusive, e no final do dia, hoje, por volta das 9 horas, a gente está falando de uma logística emergencial para levar toda uma delegação para outro estado para jogar uma partida. Inicialmente se falava numa marcação às 13h30 da tarde, menos de 24 horas de preparação para esses jogadores. É muito absurdo, e aí aqui compartilho um pouco da minha opinião também com vocês, amigos. É isso, Bibiana. Você continua com a gente aqui nesta conversa, nesta resenha tão interessante. Os dias nossos dos jornalistas não tem nada de tédio, viu? Tá, é uma notícia atrás da outra e a gente acaba surpreendido. Essa do Felipe Melo, o Zupac, a gente conversava mais cedo, você dizia não entender exatamente o que ele dizia na mensagem, né? Se era um protesto até contra a realização do jogo ou contra apenas a organização, né, Zupac? Eu tenho a impressão, Edu, e é só a minha impressão, de que a crítica do Felipe Melo é mais a essa desorganização completa que virou o Campeonato Paulista, né? Então, até segunda-feira, meio-dia, os atletas, pelo menos os atletas, não sabiam que iam jogar. Aí, de repente, segunda-feira, às 5 da tarde, os atletas passam a saber que eles vão jogar na terça-feira, às 3h30, numa cidade de outro estado, que vão ter que encarar uma viagem de ônibus. Então, acho que diante desse caos que virou o Campeonato Paulista, e não acho que a crítica seja a realização ou paralisação, a jogo em São Paulo ou jogo em Volta Redonda. Eu acho que todo esse caos e essa mudança constante de direcionamento e essa manobra, né? A federação resolveu levar o Campeonato Paulista nas coxas, debaixo dos panos, sem nenhum tipo de transparência, de maneira quase amadora em suas decisões, né? Então, esse tipo de condução do campeonato, tenho eu a impressão que é o que motivou o Felipe Melo a fazer as críticas que fez. Ô, Zupac, e também tem a informação que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã, informando também que os jogos na cidade do Rio de Janeiro também estão suspensas. Elas não vão poder acontecer, então, do dia 26 de março, então da próxima sexta-feira, até o dia 4 de abril, pelo menos até o dia 4 de abril. Também é mais uma informação que bate com o que pensa a Federação Paulista, e o Campeonato Carioca ou sai do Rio de Janeiro ou também vai ter de paralisar. A diferença entre o estado de São Paulo e o estado do Rio é que no estado de São Paulo há uma linha um pouco mais próxima de pensamento quanto ao combate à pandemia, quanto às restrições municipais e estaduais. No Rio de Janeiro há uma divergência, então o prefeito Eduardo Paes da capital pensa uma coisa, o governador Cláudio Castro pensa outra coisa. Então, enquanto o governador não baixar um decreto estadual, é possível que o campeonato faça o movimento contrário, né? Porque hoje o Campeonato Carioca, a impressão que dá é que todos os jogos são disputados no Maracanã ou em São Januário, não importa se seja o mando do grande ou o mando do pequeno. A tendência é que, se não houver nenhum tipo de decreto estadual, o movimento seja o contrário, e aí Volta Redonda, que virou a grande bolha do futebol brasileiro, passe a ter mais concorrentes para dividir o seu gramado também com o Campeonato Carioca. Outro ponto importante a ser observado, e a gente fala de um jogo de futebol, a gente pensa muito nos dois times, em relação à arbitragem. Até o presente momento não se sabe, ou pelo menos não se divulgou quem vai apitar o jogo do Corinthians amanhã contra o Mirassol. E o Estatuto do Torcedor exige que a arbitragem seja definida em audiência pública até 48 horas antes do jogo. Faltam menos de 24 horas para a bola rolar entre Corinthians e Mirassol. E no jogo do Palmeiras, eu fiquei sabendo que teve árbitro da equipe de arbitragem que hoje à tarde recebeu uma ligação da Federação Paulista dizendo, amanhã você tem que estar no Rio porque amanhã em Volta Redonda à tarde tem Palmeiras e São Bento. E esse árbitro não sabia como ia,
nem quando ia. Depois ficou sabendo pela imprensa que o jogo não vai acontecer. Hoje, no fim do dia, no começo da noite, ele já recebeu a informação de que o jogo será na quarta-feira, o jogo entre São Bento e Palmeiras, jogo em Volta Redonda na quarta-feira, mas ainda não sabe quando nem como vai para o Rio. E também não sabe se será testado. Os árbitros foram testados na quinta-feira na expectativa da rodada do final de semana, que acabou não acontecendo. Mas para o jogo de amanhã, tem árbitro que vai trabalhar no jogo de quarta, entre Palmeiras e São Bento, que não sabe se será testado. E não será testado antes de viajar. Vai pegar um meio de locomoção interestadual sem fazer o teste, o que faz parte do protocolo. Então, não só os jogadores, os árbitros também estão vendidos nessa grande zona que ficou o Campeonato Paulista. Que coisa impressionante, né? Imagina se o cara fala assim, tá bom, então eu tô indo, peguei meu carro, tô indo, vai pra Volta Redonda, não tem jogo. Quer dizer, agora parece que vai ter jogo na quarta-feira entre Palmeiras e São Bento. Ô, Bibiana, volta aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Eu quero saber exatamente o lado do Palmeiras. Quer dizer, agora o Palmeiras já tem convicção que vai ter esse jogo ou ainda é uma dúvida? Em todo caso, já tem imagino que já tem uma programação para esse jogo na quarta-feira em Volta Redonda, né? Justamente, Edu, por toda essa situação de hoje, com essas mudanças e com a questão da espera também com relação a receber todos os testes, os resultados desses testes. Esses testes já estavam programados para essa segunda-feira, mas o Palmeiras ainda aguarda o resultado de um por um, sair negativo, positivo, né? Esperamos que todos deem negativo aí. Então, nesse momento, é claro que já se pensa numa logística, porque se tem um jogo já marcado para terça-feira, como é o caso do jogo do Corinthians, é possível que esse jogo do Palmeiras também aconteça na quarta-feira. Então já tem uma programação sim para essa viagem acontecer amanhã e justamente para não serem pegos de surpresa mais uma vez. E até com relação a isso, o planejamento de treinamentos do Palmeiras também vinha sendo mantido, né? Mesmo com a suspensão das rodadas, o Palmeiras ia manter os seus treinos, ia seguir a sua programação de preparação aí dos jogadores, inclusive fazendo escalas especiais para os grupos, né? Dos jogadores que estão mais desgastados, os jogadores que precisam um tempo maior de recuperação, tudo isso já estava sendo pensado. Só que começou o dia falando em protocolo de segurança para a retomada do campeonato a partir do dia 31 de março. Neste momento, a informação que a gente tem é que está acontecendo de fato uma reunião também com membros da comissão médica de todos os clubes envolvidos no Campeonato Paulista para se discutir então esses protocolos. E claro que numa situação que a gente está vivendo, que os números só aumentam, talvez alguns ajustes sejam necessários para esses protocolos também, para que o Estado dê a possibilidade de retomada da competição lá no dia 31. Temos muitos dias pela frente, muita água para rolar ainda, mas há essa preocupação sim sobre a retomada então para os jogos que vão acontecer no estado de São Paulo, né? Enquanto isso, os jogadores então estão aí de sobreaviso do que amanhã possivelmente devem viajar à Volta Redonda e até pensando já, a comissão técnica pensando qual vai ser o time que vai escalar, que time que vai colocar em campo também, porque o São Bento não era preocupação do Palmeiras ao longo dessa semana, pelo menos não estava no planejamento para essa semana. O Palmeiras estava dando continuidade aos seus treinamentos, mas sem pensar num adversário em especial, já que essa partida ficaria distante, levando em consideração que no começo do dia a própria federação tinha suspendido aí as próximas rodadas. É uma loucura.